Olá, um excelente domingo para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos a mais um final de semana, a mais um domingo, e eu espero e eu oro para que o seu domingo seja uma bênção para a glória de Deus. Hoje, dia 23 de março de 2025, chegamos a mais um dia que Deus deu. E olha, eu tenho certeza que hoje não será diferente, hein? Deus vai fazer maravilhas na sua vida em nome de Jesus. Aliás, esta semana, esta próxima semana que se inicia, nós estamos aqui na grande expectativa de vivermos algo extraordinário nesta semana. Eu peço para você, em nome de Jesus, aí fique firme, porque algo grande Deus vai fazer na tua vida nesses próximos 7 dias, em nome de Jesus, hein? Se apegue a Deus aí, porque eu espero na segunda-feira, dia 31, você contando testemunho de coisas boas, de coisas grandes que Deus, Ele fará. Por que, pastor, Ele fará? Porque a palavra de Deus, ela nos dá essa certeza, a fidelidade de Deus e a nossa resposta. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13, o texto vai dizer o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. A minha falha, a nossa falha, o nosso pecado não anula a fidelidade de Deus. É isso que a palavra de Deus ela está dizendo. Mas a obediência nos permite, desfrutar das suas promessas. Irmão e irmã, é muito importante nós entendermos que nada vai afetar, nada vai atrapalhar a fidelidade de Deus. Mas é claro, que quando nós andamos em obediência com a palavra do Senhor, as bênçãos de Deus, os milagres do Senhor, elas acabam acontecendo na nossa vida. Você sendo fiel, eu não sendo fiel, a Bíblia diz que Deus vai continuar a mesma pessoa, Ele vai continuar o mesmo. Ele não vai mudar por minha causa, muito menos pela nossa causa, Mas Ele permanece sendo quem Ele é. Mas, é óbvio, quando você anda na palavra de Deus, quando você escolhe obedecer a Deus, você vê as promessas de Deus se cumprindo mais rápido, você vê a bênção de Deus mais rápida na sua vida, em nome de Jesus. É claro, quando a gente fala mais rápido, não significa que vai ser no instalar de Deus, mas quem escolhe obedecer a Deus, vive, Deus não desampara. A gente pega sempre o Abraão como referência. A Bíblia fala que do tempo que o Senhor prometeu até a promessa cumprida, foi longos anos, Foram 25 anos. Mas a Bíblia diz que nesse processo, Deus não abandonou Abraão. Assim como Deus não abandonou Isaac, assim como Deus não abandonou Jacó, assim como Deus não abandonou o povo de Israel. Deus permanece o mesmo. Mas é claro, quando você crê, quando você obedece, as bênçãos do Senhor, elas acontecem, elas vêm sobre nós. Lá em Salmo 89, versículo 34, o texto vai dizer o seguinte: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Olha que coisa linda. Não quebrarei a minha aliança e não alterarei o que saiu dos meus lábios, diz o Senhor. O Senhor não é homem de quebrar alianças, O Senhor, Ele não altera nada que saiu dos lábios do Senhor a meu favor, a seu favor, será alterado. Olha que isso aqui é maravilhoso. Deus não vai alterar a bênção, Deus não vai alterar a promessa, Deus não vai alterar o milagre por conta de erros, por conta de falhas, por conta de bobeiras, por conta de deslizes, por conta de levantes. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele continuará. Podemos confiar plenamente no Senhor, porque Ele falou, pois Ele não muda, nem mesmo os seus decretos mudarão. E lá em Hebreus 10, 23, o Senhor, Ele fala, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Devemos confiar e esperar sem duvidar, pois Deus sempre foi e sempre será fiel. Creia, estas as palavras, as mensagens, os versículos que eu venho trazer para o seu dia de hoje, começando em Salmo 89, versículo 34, Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. E Hebreus 10, 23, retenhamos firmes na fé a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. É claro, o nosso texto base de hoje, que é 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Deus não volta atrás de nenhuma das suas palavras. Lembra? Nós começamos a semana falando sobre Josué. Josué olhou
E ele viu todas as boas coisas que o Senhor Deus havia feito. Meu irmão, minha irmã, você verá essa semana, em nome de Jesus, as boas coisas de Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar para que isso aconteça em nome de Jesus, para que você tenha uma semana abençoada. Talvez algo que está travado na tua vida, talvez algo que ainda não aconteceu. Eu oro em nome de Jesus para que haja um destravar na tua vida, para que haja um grande mover do Senhor em seu favor. A Bíblia fala que Daniel orava, né? E desde o primeiro dia em que ele orava, a Bíblia diz que o Senhor, né, e os anjos do Senhor já tinham recebido a oração de Daniel. Mas no campo espiritual, no mundo espiritual, estava lá o demônio, o diabo, né, segurando, atrapalhando, impedindo a bênção de Deus chegar até Daniel. Se travou uma grande batalha espiritual até que, né, a Bíblia diz que o anjo do Senhor venceu e trouxe a resposta a Daniel. Daniel estava jejuando, Daniel estava orando, e a Bíblia diz que foi interrompida, né, a oração, o jejum dele, com a promessa de Deus, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor estava trazendo, a resposta dele. Então eu creio que esta semana Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Se há alguma movimentação do mal para impedir o agir de Deus na sua vida, vai cair por terra agora. Esta semana é a sua semana de vencer, é a sua semana de dar certo, é a sua semana de dar a volta por cima. Você crê nisso? Então vamos orar juntos, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para fazer em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com a fé destas pessoas que oram comigo agora. E Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor neste dia de hoje, nesse domingo, dia 23 de março de 2025, Pai. Meu Deus, estamos em mais um final de semana e, Pai, prestes a começar mais uma semana, e eu coloco a vida, meu Deus, destas pessoas diante do Senhor. É a última semana do mês de março, meu Deus, que vai se iniciar agora. E eu peço a Ti, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor entre, meu Deus, com o Teu poder em favor do meu irmão, da minha irmã, esta pessoa que talvez, meu Deus, precisa viver um grande destravar do Senhor na vida dele, na vida dela. Entra com o Teu poder agora, meu Deus, quebrando estas cadeias, quebrando estas maldições, quebrando estas obras malignas, destruindo todas as obras do inferno, em o nome de Jesus. Eu me levanto agora contra o mal, eu me levanto agora contra todo tipo de problema, empecilho, eu digo mal, em nome de Jesus, solta esta vida, sai desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Poder de Deus, que o Senhor alcance a vida do meu irmão, da minha irmã, proporcionando a ele, a ela, uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. E você que crê nesta bênção, diga: eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida e que esta semana seja uma semana muito abençoada, viu? Que o seu domingo hoje seja abençoado, sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, que é o último dia do mês, que você possa aí ter bênçãos para dar, para contar, para testemunhar, para glorificar a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz e tchau!